did he do that, John? No noticiário da BBC, o apresentador diz que o mundo do futebol acordou se fazendo a pergunta: como ele conseguiu fazer aquilo? Essa pergunta ficou 13 anos sem resposta. O que realmente aconteceu naquele famoso tiro livre de Roberto Carlos? Quando o gol aconteceu, físicos do mundo inteiro ficaram perplexos, tentando entender o impossível. A notícia se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, cientistas se uniram para investigar a jogada que desafiou as leis da física. O que aconteceu ali foi algo tão extraordinário que, depois de tanto mistério, a verdade finalmente foi revelada. Não acredito que esse lance se repetirá. Isso é um milagre. Essas foram algumas das reações dos cientistas quando finalmente descobriram o que realmente aconteceu. E agora a pergunta que ficou no ar por anos tem uma explicação científica. Vamos acompanhar o estudo que explica como Roberto Carlos fez o impossível. Roberto Carlos é um dos jogadores mais icônicos da história do futebol, mas ele não foi apenas um grande defensor. Ele revolucionou o papel do lateral, trazendo para o jogo a força de um atacante. Com suas arrancadas explosivas e passes decisivos, ele deixou sua marca no futebol, somando 97 gols e 126 assistências, números que são mais comuns entre atacantes do que defensores. Mas o que realmente o tornava único eram suas cobranças de falta. Suas batidas tão potentes e precisas se tornaram uma marca registrada e alguns de seus gols pareciam desafiar a física de uma maneira que ninguém jamais havia visto. Na noite seguinte ao gol que ficou para a história, a BBC fez uma pergunta que ecoava pelo mundo do futebol. Como Roberto Carlos conseguiu fazer aquilo? O gol foi algo totalmente fora do comum. Cientistas ficaram intrigados e decidiram investigar, buscando uma explicação para o que parecia ser um milagre. Um físico incrédulo declarou: "Eu não acredito que vamos ver algo assim novamente." Mas o que exatamente aconteceu? Tudo começou aos 21 minutos de jogo, em uma partida difícil que se arrastava para um 0-0. Ronaldo sofreu uma falta na intermediária a cerca de 35 metros do gol. Roberto Carlos pegou a bola com calma, colocando-a cuidadosamente no chão, com a válvula voltada para ele, e recuou até o círculo central. Sem ângulo direto para o gol, ele acelerou e bateu com força. A bola foi para o lado direito da barreira, parecendo ir para a arquibancada. Os jogadores franceses, confiantes de que ela sairia pela linha de fundo, já estavam se preparando para desfazer a barreira. Mas então, algo inexplicável aconteceu. A bola mudou de direção, indo para a esquerda, curvando de maneira surpreendente e roçou a trave antes de entrar na rede. O goleiro Barthez, completamente perplexo, só podia observar. A partir dali, o gol de Roberto Carlos passou a ser chamado de o gol que desafiou a física. Será, porém, que essa trajetória inusitada possui uma explicação física? Embora o próprio Roberto Carlos tenha afirmado que foi coisa do destino, há de fato uma explicação para o ocorrido, e ela reside na rotação da bola. Pois bem, 13 anos depois, os cientistas finalmente descobriram como ele marcou aquele gol depois de longos estudos. Ao chutar, a bola faz um trajeto estranho. Parecia que ia para fora, mas de repente mudou de direção e entrou no gol. Isso aconteceu por causa do efeito Magnus, que é um fenômeno da física. Quando ele chutou, acertou a parte inferior direita da bola, fazendo-a girar enquanto voava. Esse giro causou uma diferença na pressão do ar dos dois lados da bola. Do lado em que o ar ia contra o giro, a pressão aumentou. Do lado onde o ar estava a favor do giro, a pressão diminuiu. Essa diferença fez a bola se curvar para o lado com menor pressão, criando o famoso chute de trivela. Agora, para acertar esse chute com tanta precisão, tudo precisa estar perfeito: a força, o ângulo, o giro e a direção. Se algum desses elementos estivesse errado, a bola poderia ter saído pela linha de fundo ou batido na barreira. Esse efeito não ocorre apenas no futebol. O mesmo fenômeno acontece no golfe, no tênis e até no beisebol, quando bolas giram ao se deslocar pelo ar. O efeito Magnus é o que permite, por exemplo, os gols olímpicos. E, ao longo dos anos, outros jogadores tentaram reproduzir o famoso gol de Roberto Carlos, mas todos falharam. No entanto, gols com trajetórias
falhas imprevisíveis continuam a acontecer no futebol e sempre chamam a atenção. Um exemplo emblemático foi o gol de Petkovic, aos 43 minutos do segundo tempo, na final do Campeonato Carioca de 2001 contra o Vasco. Assim como o gol de Roberto Carlos, a cobrança também foi influenciada pelo efeito Magnus. Esse gol foi tão impressionante que ultrapassou os limites do futebol e conquistou um lugar na literatura científica. Físicos franceses publicaram estudos detalhados, explicando a equação matemática por trás da trajetória da bola. Segundo eles, a bola desenhou uma curva ao redor de um ponto central. O mais impressionante é que, sem a interferência da gravidade ou de obstáculos, como a rede, a bola teria continuado a curvar para a esquerda, como se fosse uma espiral, quase como um caracol. No entanto, a gravidade rapidamente trouxe a bola de volta ao solo. Em chutes menos potentes ou em distâncias menores, a curva seria visível apenas na primeira parte do trajeto. No caso de Roberto Carlos, a combinação de uma potência impressionante e uma distância considerável permitiu que a bola fizesse essa curva até entrar no gol. A bola viajou a uma velocidade de 100 km por hora, a 33,13 metros do gol, um alcance impressionante. Até Roberto Carlos ficou surpreso com o que conseguiu fazer. Ele mesmo admitiu: "Ainda me perguntam como eu fiz aquele gol. As pessoas tentaram chegar a várias conclusões, mas não tem explicação. Eu não esperava tanta curva, mas sabia que a bola entraria." Um físico brasileiro, Luiz Fontanari, disse que, mesmo com a explicação científica, ele ainda não acredita totalmente no que viu. "Podemos chamar isso de milagre", disse ele, impressionado com a combinação rara de fatores que resultaram naquele gol histórico. Roberto Carlos, por sua vez, acredita que um dia alguém será capaz de repetir o feito. "Vai demorar, mas alguém vai fazer um gol como o meu", afirmou ele. A ciência, porém, não tem tanta certeza disso. Um físico declarou: "Não acredito que veremos esse lance novamente." Roberto Carlos não ficou conhecido apenas por esse gol histórico. Durante sua carreira, ele marcou mais de 30 gols de falta, com uma taxa de conversão impressionante de 4,5% na La Liga, um número raro para um lateral. Ele é, até hoje, um dos cobradores de falta mais celebrados da história do futebol. Na época do famoso gol, Roberto Carlos estava apenas começando sua jornada no Real Madrid, após uma passagem pela Inter de Milão, que o trouxe do Palmeiras por 8 milhões de dólares. No clube espanhol, ele conquistou uma infinidade de títulos, tornando-se uma lenda e até embaixador do clube. Ele também deixou sua marca na seleção brasileira, com participações nas Copas de 1998, 2002 e 2006, sendo campeão na Coreia do Sul, Japão e vice na França. E se Roberto Carlos desafiou as leis da física, esse inglês desafiou as regras não escritas do futebol. Imagine um jogador com mais de 2 metros de altura, movimentos desajeitados e nada de elegante. E ainda assim marcar gols e conquistar títulos tão únicos que deixaram o mundo boquiaberto. Quer saber quem é esse fenômeno improvável? Clique no card acima ou no vídeo indicado na tela para conferir essa história surpreendente.